Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos no direito administrativo hoje. Vamos dar intervenção do Estado na propriedade privada. Outra matéria que eu tenho certeza que você não viu na faculdade. Por quê? Nos conteúdos do direito administrativo, essa matéria está lá no final da ementa. Normalmente o professor vai te passar um trabalho, vai lá e faz o trabalho aí. E acaba a gente não aprende a respeito disso. Gente, é muito fácil essa matéria. Nós só temos que saber um jogo de gato e rato. Saber a situação e enquadrar na hipótese que é possível a intervenção do Estado na propriedade. Por que eu tenho que estudar essa matéria para a OAB, professor? Por que a importância disso? Uma que ela já foi cobrada 32 vezes no exame de ordem, tá? Eu já pesquisei, foi 32 questões que já foi cobrada a intervenção, inclusive essa questão aqui, ó, do ano passado, ela caiu. E o examinador sabe que o aluno não estuda afim com essa matéria e ele cobra. E ela é muito fácil. Vamos entender. A ideia é... Vamos ler a questão primeiro, né? Vamos ler a questão, né? Vamos começar sempre com a questão. Virgílio é proprietário de um imóvel cuja fachada foi tombada pelo Instituto Patrimônio Histórico Nacional, o famoso IPHAN, tá? Uma autarquia federal, após o devido processo administrativo, diante de seu relevante valor histórico e cultural, o logradouro em que o imóvel está localizado foi assolado por fortes chuvas que comprometeram a estrutura da edificação, a qual passou a apresentar risco de desabamento. Beleza? Estão comigo? Bacana? Então o imóvel dele, que está tombado pelo patrimônio histórico, começou a ter um problema de queda por causa da chuva. Em razão disso, Virgílio notificou o poder público e comprovou, olha lá, não ter condições financeiras para arcar com os custos da respectiva obra de recuperação. Certo que a comunicação foi recebida pela autoridade competente, que atestou a efetiva necessidade, ele atestou a efetiva necessidade da realização das obras emergenciais, Virgílio procurou você como advogado ou advogada para, mediante orientação jurídica adequada, evitar a imposição de punição, de sanção pelo poder público. Sobre a hipótese apresentada, assine a alternativa que apresenta a orientação correta. Virgílio pode demolir o imóvel? A autoridade competente deve mandar executar a recuperação na fachada tombada às expensas da União, ou seja, a União tem que pagar. Somente Virgílio é obrigado a arcar com os custos da recuperação do imóvel. As obras necessárias deverão ser realizadas por Virgílio, independentemente de autorização especial da autoridade competente. Então, o que nós temos que saber aqui? Quais conceitos que precisamos estudar para acertar essa questão? Temos que saber o que é tombamento. Aproveitando isso, e quando acontece essa hipótese, quando o bem que está tombado e é aquela pessoa responsável por zelar do imóvel, ele não tem condições e acontece uma situação de extrema necessidade e é necessário a manutenção. Se a União vai ter que fazer isso, se ele pode demolir. Então são as regras de tombamento. Mas, então vamos entender o porquê que essa matéria é importante para a OAB. Pelo fato de que nós sabemos que existe a propriedade. A propriedade, ela é um direito constitucional. Vamos começar a matéria? Vamos começar a matéria e vou te explicando a necessidade. Qual o fundamento geral que autoriza o Estado brasileiro a intervir, a intervenção na propriedade particular? É o princípio da função social. A propriedade estabelecida no artigo 5º, inciso 3 da Constituição, segundo o qual 23, né? A propriedade atenderá a sua função social. Entenda, o Estado, o seu imóvel, a sua fazenda, ela é completamente sua? Não, não é. Tá? Ele vem dizendo isso. A sua fazenda, a sua casa dentro da cidade tem que cumprir uma função social. Isso relativiza o seu direito à propriedade. Então quer dizer que mesmo se você tiver um imóvel com a sua escritura no seu nome, não quer dizer que ele poderá ser seu de forma definitiva. Ok? Então a premissa é essa. A premissa é que trata-se de um direito relativo à propriedade, na medida em que seu exercício para o legítimo deve se compatibilizar com os interesses da coletividade. Qual é o papel do Estado, então? Então, ele pode utilizar de instrumentos de intervenção na propriedade. O Estado, pelos seus agentes fiscalizadores, analisa o cumprimento da função social. Então, essa é a importância. Por que a OAB quer que você saiba fazer isso? Porque são situações que vão atingir diretamente uma pessoa comum. É quando o Estado vai interferir nas relações privadas diretamente. E o OAB, o advogado, precisa defender esses interesses. Por isso que essa matéria é importante.
Por isso que, às vezes, no direito administrativo, você não estuda agentes públicos, por exemplo. Qual que é a Lei 8.112, que é uma lei de servidor... Por quê? Você não vai ser concursado. A ideia da OAB é defender o particular, defender o cidadão do poder do Estado. E uma das hipóteses que acontece isso é a intervenção. A intervenção do Estado na sua propriedade. Então, por isso que essa matéria ela é tão assim afastada dos currículos da academia, que não era para ser, e ela é tão cobrada na OAB. Entendeu a importância dela? Vamos entender então. O descumprimento da função social é requisito para a intervenção do Estado da propriedade? Não, tá? Nós vamos descobrir que existem algumas formas de intervenção do Estado na sua propriedade que não se prendem à ideia da função social. Eu tenho a situação da servidão, eu tenho a situação do tombamento, tá? Que não tem a ver com o cumprimento da função social. Você não está cumprindo a função social, então eu vou intervir. Tem hipótese onde não precisa existir isso e o Estado assim mesmo intervém. Beleza? Por exemplo, não tem um caráter sancionatório, podendo recair sobre a propriedade cumpridora da função social. Quais são os requisitos para o cumprimento da função social? É necessário identificar, inicialmente, se trata-se, tá certo? Acho que tá certo. De propriedade urbana ou rural. Como identificar se é urbano ou rural? O direito administrativo deve ser utilizado o critério para o direito administrativo, né? Para o direito administrativo. Deve ser utilizado o critério da destinação a fim de diferenciar o imóvel urbano ou rural. Ou seja, qual é a destinação desse bem? Se vai ser urbano ou rural. Assim, considera-se urbano o imóvel destinado predominantemente para fins de moradia, comércio, indústria e serviço. Pronto. Então, se é um imóvel... eu tenho minha casinha, professor, mas eu tenho um comercinho ali. E ele é vinculado à indústria, a serviço. Então, ele é urbano. Já o imóvel rural é aquele de predomínio de utilização agrária, ok? A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências da ordenação da cidade, expressa no plano diretor. Plano diretor, essa legislação estabelece o que deve ser cumprido dentro da cidade. Por exemplo, em algumas cidades litorâneas, aquelas casas que ficam, aqueles prédios que ficam na frente do mar, eles têm algumas especificações hoje em dia que não posso construir ele com uma certa altura. Ou a distância entre os prédios tem que existir uma certa limitação. Pelo fato de quê? Por causa da corrente marítima, da maresia, para poder refrescar a cidade. Então, nesse sentido, o plano diretor pode estabelecer isso. E se a pessoa não cumpre isso, está descumprindo a sua função social. Okay? Aqui em Cuiabá, a situação, por exemplo, se você deixar um quintal abandonado, cheio de mato, com forte indícios de focos de mosquito. O controle da anemia, inclusive, pode entrar no seu patrimônio ali e não é inviolabilidade do domicílio. Mas você não está cumprindo a sua função social dentro do perímetro urbano. Ok? Isso pode ensejar um futuro pedido até de desapropriação? Pode. Já a propriedade rural cumpre a função social que está estabelecida na própria Constituição. O artigo 186 da Constituição traz uma lista do que é função social. Aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância da legislação trabalhista, exploração que favoreça o bem-estar da propriedade dos trabalhadores. Tudo isso é a função social no âmbito rural. Estamos só tendo a introdução, não começamos ainda, só para a gente entender. Eu preciso que você entenda. Tá? Eu quero que seja um aluno inteligente, você vai entender. Depois que você entendeu, você falou, fia da rosca, agora eu sei o que é isso. Você consegue matar as questões. Por isso que é importante essa parte introdutória aqui para você entender. Vamos lá, então continua aqui. Então, qual a classificação dos instrumentos de intervenção do Estado na propriedade privada? Primeira forma, intervenção supressiva do domínio. O que é isso? O Estado entra na propriedade e modifica a titularidade da coisa. Ou seja, deixa de ser o seu, deixa de ser da fazendeira Fran e começa a ser apenas do Estado de Mato Grosso. É o caso da desapropriação do confisco, por exemplo, ou a pena de perdimento de bens. Okay? Confisco, pode acontecer isso no 243, que vai falar, por exemplo, se Fran ela aluga um imóvel, uma chácara, e lá nessa chácara o pessoal está plantando cannabis sativa, está plantando maconha. Nesse caso a Fran, eu não sabia. Então você pode perder até o seu imóvel por causa disso, porque as pessoas estão usando o imóvel para plantar maconha. Ou trabalho escravo, é uma forma de confisco.
ok? E outras formas que não há supressão de domínio. A intervenção estatal ocorre mantendo o bem no domínio privado, ou seja, continua sendo você o dono, mas o Estado vai ficar ali tomando conta. São formas supressivas do domínio, a servidão, tombamento, requisição e ocupação temporária, ok? O que se entende por forma ilícita de intervenção da propriedade? É o caso da chamada desapropriação indireta, em que a intervenção estatal é realizada por meio de ato ilícito. Isso não vamos ver mais lá para baixo, tá? Bom, chegamos ao filé, um filé já adiantado, professor, mas nem já chegamos ao filé, que é as formas de, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, as formas de intervenção. Eu já joguei essa planilha aqui do professor Alexandre Maza, que vai dar uma geral de todas as formas de intervenção. Nós temos que olhar, entender e enquadrar na questão. Olhar, entender e enquadrar. É que faz isso, é muito comum na prova. Eles vão te dar uma situação e vai te dizer as hipóteses. Enquadra para mim, você tem que saber diferenciar. Então eu vou fazer para você um cenário geral e lá embaixo eu separei ali os principais. Aliás, eu falei um pouco de cada um para nós entendermos. Primeiro vamos fazer o cenário geral. Vamos lá. Então eu tenho primeiro a desapropriação. Está postada no artigo 5º da Constituição, no 25, e no Decreto-Lei 3365 de 41, que nós temos que estudar, que a prova cobra esse decreto, mas já separei para vocês os principais artigos lá embaixo. Ela é uma espécie de supressão de domínio, ou seja, deixa de existir o domínio da pessoa. É um procedimento administrativo, não é judicial. Alcança quaisquer bens e direitos, ok? A indenização, isso aqui é importante, tem uma indenização prévia, justa em dinheiro, eu desapropriei para você, tem uma indenização prévia. Uma particularidade, única forma com natureza de procedimento, garante o contraditório e ampla defesa. É a única que tem um procedimento, início e final. Confisco está no artigo 243, é a supressiva de domínio, você deixa de ser dono. É um ato unilateral, olha lá, não é procedimento, é um ato unilateral, ou seja, só do Estado. Bens usados para o plantio de drogas, ok? Sem indenização, natureza de punição, os bens confiscados terão destinação específica, ok? Vamos falar sobre isso, tem um fundo especial para os bens e para o patrimônio imóvel, a fazenda, ela vai ser para a reforma agrária. E os bens que serão adquiridos, os bens móveis, o carro, a caminhonete, o trator, é feito para um fundo destinado, o valor dele é arrecadado. Perdimento. Perdimento é uma pena, tá na Constituição. Perdimento de bens está na nossa pena, tá? Supressivo de domínio é um efeito de uma sentença condenatória. O juiz pode determinar numa sentença condenatória que a pessoa vai perder aqueles bens, tá? Os bens usados para a prática de crime, tá? Sem indenização e tem natureza de punição. Poder de polícia, não supressivo de domínio, ou seja, o domínio continua sendo do dono. É um direito pessoal público, tá no artigo 138 CTN, não vou falar sobre isso. Ele vai trabalhar a liberdade de propriedade, em regra não indeniza. Sempre geral, conceitual no 78, é delegável particular. Poder de polícia, por exemplo, uma propriedade ficar embargada, uma obra. Embarcou, a sua propriedade está embargada, você não pode entrar lá dentro, está embargada. É uma forma de poder de polícia. Você não perde o domínio continua seu, mas está embargada a obra. Você não pode mexer. Servidão administrativa, também está no artigo, tá no Código Civil, tá? Mas como ela é administrativa, só vê alguns efeitos administrativos. Não supressiva de domínio, continua ainda com o dono. Direito real e público, bens imóveis, em regra não indeniza, pode ser instaurada por acordo, sentença, lei ou modo forçado. Tombamento, decreto 2537, vamos ter que olhar esse decreto. Não supressivo de domínio, direito real público, bens móveis, imóveis públicos ou privados, em regra não indeniza, o dono pode gravar o bem como ônus, penhor, penhora, hipoteca anticrise e até vendê-lo, respeitada a preempção, que é o direito de preferência. Requisição administrativa, artigo 5º 35, não supressiva de domínio, ato unilateral, propriedade privada, bens móveis ou imóveis. Por exemplo, eu pegar a moto, eu sou policial, pego a moto do sujeito para poder correr atrás do bandido. É uma hipótese de requisição administrativa. A indenização, ela é ulterior, ou seja, posterior. Se houver dano, tem que provar que houve dano, aí você vai receber a indenização. Pressupõe hipótese de iminente perigo público, emergência, urgência. Ocupação temporária, não supressiva de domínio, ato unilateral, direito pessoal público, bens móveis e imóveis, em regra não indeniza, mas se for vinculado à desapropriação, sempre indenizará. Ocupação temporária, por exemplo, eu estou fazendo uma obra e aí eles ocupam parte do meu terreno para poder fazer a obra.
guardar os caminhões, é ocupação temporária, tá? Instituída para apoiar obras, serviços públicos, ok? E apossamento administrativo ou desapropriação indireta, essa aqui é uma forma ilícita, supressão do domínio, fato administrativo, quaisquer bens, indenização é posterior, justa e por precatória após a ação indenizatória, é uma desapropriação fática, sem observância do devido processo legal, ok? Lembre-se, falou de desapropriação direta, estou falando de apossamento administrativo. Professor, muita informação, não deu para gravar nada. Calma, calma, pequeno gafanhoto. Vamos falar agora uma por uma. Desapropriação, também é chamado de expropriação. Não falei confisco, falei de expropriação, tá? É o procedimento administrativo, ou seja, tem ampla defesa e contraditório. E por isso que cai na prova bastante desapropriação, ok? Porque eles vão precisar do advogado. O Estado transforma compulsoriamente bem terceiro em propriedade pública, pagando indenização prévia, justa em dinheiro. Trata-se de modalidade agressiva de intervenção do Estado na propriedade, na medida em que suprime o domínio do bem expropriado, razão pela qual é o único instrumento de intervenção que garante prévia. Olha só a importância, ó. É o único instrumento de intervenção que garante a prévia indenização. Então, beleza. Então, o único instrumento de todos que nós estudamos aqui, todos esses aqui, o único que dá indenização prévia é a desapropriação. Qual a diferença de desapropriação direta e indireta? Fácil. A desapropriação direta é quando segue um procedimento, é a forma correta, a forma lícita. A desapropriação indireta é aquela que é utilizada de forma ilícita. Também eles chamam isso de esbulho possessório. Anota aí, esbulhar é atrapalhar a vida da pessoa. Esbulho possessório, ok? Ou apossamento administrativo. Olha só essa questão. Em novembro de 2014, Josué decidiu gozar um período sabático e passou, a partir de então, 4 anos viajando pelo mundo. Ah, que sonho, né? Sonho de vida fazer isso. Ah, eu vou tirar um período sabático, vou ficar 5 anos viajando pelo mundo para poder refletir minha vida. Olha que beleza. Ao retornar ao Brasil, foi surpreendido pelo fato de que um terreno de sua propriedade havia sido invadido em setembro de 2015 pelo município Beta, que nele constituiu uma estação de tratamento de água e esgoto. Em relação disso, Josué procurou você para a qualidade de advogado traçar a orientação jurídica adequada, em consonância com o ordenamento vigente. É permitido o ajuizamento de uma ação indenizatória com base na desapropriação indireta, diante da incorporação do bem ao patrimônio público pela afetação. É isso aí? É isso aí. Professor, que negócio que é essa afetação? Quer dizer que eles entraram dentro do seu território, da sua propriedade, e afetaram, botaram uma atividade pública lá. Colocou uma estação. Agora esse aqui está afetado. Ninguém pode mexer nesse bem porque agora aqui é do município. Olha essa outra. Desapropriação direta é o fato administrativo por meio do qual o Estado se apropria do bem particular sem a observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia, certo? Beleza? Matamos essas duas. Quais os motivos, né? Quais os motivos constitucionais para desapropriar? Para ocorrer a desapropriação. São 3 motivos: necessidade, utilidade e interesse público. Necessidade, utilidade e interesse público. Necessidade, utilidade e interesse. Interesse social. Né? Necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Tá? Você pode colocar, vamos botar aqui, vamos fazer uma sede aqui agora. Uni, lá do Caverna do Dragão. Lembra o Caverna do Dragão que tinha um bichinho lá? Que era um unicórnio? Uni! O pessoal, o menino fala, só que os antigos lembram disso aí, Caverna do Dragão. Lembra o Caverna do Dragão? Tinha um unicórnio, chamava Uni. Pronto. Tá aqui. Ou você pode lembrar de Unique, ou Universidade, tá aqui. Aí fiz até merchan para Unique. Ou Universidade. Uni. Pronto. Uni. Utilidade, necessidade e interesse. Olha só como já caiu na prova da OAB. Bem que na época do SESC, mas caiu. Desapropriação. Expropriação é a transferência obrigatória de propriedade particular pelo poder público, devidamente motivada. Assinar a opção que não apresenta motivação constitucional. Tá lá. Clamor, parou. Não é clamor, né? Não tem clamor aqui. É necessidade, utilidade e interesse social.
Beleza? Maravilha. Bom, professor, quando vai ser necessidade? Quando vai ser utilidade? E quando vai ser interesse? Bom, o que nós temos que realmente cai em prova são duas: interesse e utilidade. Por quê? As duas estão estabelecidas de uma lei, essas duas leis, que cai muito na prova do exame. Então nós vamos trabalhar em cima dessas duas. Vamos estudar as duas leis, tá? Essas duas leis, vamos estudar o que tem de especial nelas, ok? Antes disso, vamos dar uma olhada no que é interessante para interesse social e o que é interessante para a utilidade pública, ok? A necessidade pública seria uma situação, digamos assim, de uma emergência, uma situação emergencial que precisa, ela tem que ser pública, tem que ser rápido utilizada. Mas vamos ver o que seria interesse social, o que seria utilidade pública. Interesse social, vamos botar centralizado, fica melhor para poder ler. Isso, vamos botar centralizado. Aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem correspondência às necessidades de habitação, trabalho e consumo dos centros de população. Olha lá. Aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem correspondência. A instalação ou intensificação das culturas nas áreas em cuja exploração não obedeça ao plano de zoneamento, ok? Isso também pode ser desapropriado por interesse social. Estabelecimento e manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola. Manutenção de poceiros em terrenos urbanos onde com a tolerância expressa ou tácita do proprietário. Ok? Mais de 10 famílias. Construção de casas populares. Terra e águas suscetíveis de violação. E vai indo. A proteção do solo e a preservação. E vai indo, ok? A utilização de áreas locais ou bens que por suas vezes sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades turísticas. Ok? E a utilidade pública, segurança nacional, defesa do Estado, socorro público em calamidades, ok? Salubridade pública, criação de melhoramentos de centros de população, aproveitamento de indústria, assistência pública, a saúde, clínicas, exploração e conservação de serviços públicos, abertura de conservação e melhoramentos, funcionamento de transporte coletivo, vou grifar isso aqui. Okay? Preservação e conservação de monumentos históricos, artigos isolados. Que mais? Paisagens, preservação e conservação adequadas de arquivos, documentos, construção de edifícios, monumentos comemorativos, cemitérios, criação de estádios, aeródromos ou campo de pouso, reedição e divulgação de obra ou evento de natureza científica, os demais casos previstos em leis especiais. Tudo isso é tido para a exploração ou conservação de serviços públicos. Ok? Transporte público pode ser utilizado. Então, tudo isso aqui é considerado utilidade pública. Professor, cai isso na prova e me poder saber qual é? Não, não cai, tá? Ele já te dá o caso e te pergunta a situação específica. Então vamos entrar vamos detalhar a 4.132 de 62, veio são normas antigas, mas cai em prova, tá? A respeito do interesse social. Então, só 4 artigos a respeito delas que a gente tem que... A lei é curtinha. O que cai mais mesmo é o decreto sobre desapropriação e utilidade pública. Interesse social, o prazo do expropriante, ou seja, o município de Cuiabá, por exemplo, que queira expropriar, ele terá o prazo de 2 anos a partir da decretação da desapropriação por interesse social para efetivar a aludida desapropriação. 2 anos. Depois que for expedido o bem expropriado, ele tem 2 anos. Aí chama isso de caducar. Há uma caducação, ou seja, ele perde o direito se ele não fazer em 2 anos. A desapropriação por interesse será decretada para promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar o uso ao bem-estar social. Ok? Bacana? Maravilha. Os bens desapropriados serão objetos de venda ou locação. Ok? Quinto, no que esta lei for omissa, aplica-se as normas legais que regulam a desapropriação por unidade pública, inclusive o tocante à justa indenização devida ao proprietário. Lembra que todas elas têm que ter indenização prévia. Meus amores, a desapropriação por utilidade, isso a gente vê muito comum e é muito cobrado em prova. Vamos estudar aqui. Imagina a seguinte hipótese. O Estado de Mato Grosso pretende fazer uma reforma administrativa para cortar gastos. Com esse intuito, espera concentrar diversas secretarias estaduais em um mesmo prédio, mas não dispõe de um imóvel com a área necessária.
Após várias reuniões com a equipe de governo, o governo decidiu desapropriar por utilidade pública um enorme terreno de propriedade da União para construir o edifício desejado. Vocês estão comigo? Mato Grosso pode desapropriar uma propriedade da União? A resposta é não. Agora, a União pode desapropriar um terreno de Mato Grosso. Onde é que está isso? Está lá no artigo 2º do decreto 3365 de 41, que eu já fatiei para vocês aqui. Todos os bens poderão ser desapropriados pela União, estados, municípios, federal e territórios. Então, todos eles podem. Sim, sim. Mediante declaração de utilidade. Então, se eu declaro a utilidade daquele bem, eu posso declarar. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, só para a gente abrir um parênteses. Teve um colega meu, se vocês memorizarem aqui, não tem a Ponte Nova aqui em Cuiabá? Ponte Nova, não é a Ponte Velha. A Ponte Nova ali que vai sair, já sai num viaduto novo que vai parar já na Univag ali. Não tem essa ligação? Então, se você seguindo reto, sentido Várzea Grande, ok? Passou a ponte. Logo você já vai ver o viaduto, né? Que vai cair lá no contorno, que já vai dar lá no açaí de Várzea Grande, né? E já na Univag. Mas se você pegar à direita, você vai pegar ali a FEB, né? Que é a principal. Se você pegar à direita, logo à direita você vai ver que tem ali um escritório de advocacia e tem uma mecânica. Aquilo ali é a propriedade de uma amiga minha, de uma amiga de faculdade, né? Que é casada com um rapaz, que é muito meu amigo, e tem uma advogada que é a irmã desse esposo da minha amiga. Eles cortaram metade dali da calçada deles e entraram no terreno deles. Por quê? Eles precisavam fazer o corte do viaduto. E eles desapropriaram por utilidade pública. O Estado de Mato Grosso falou assim, isso aqui agora é do Estado. Por obra de conservação de rodovias, de serviço público, transporte público, vão precisar cortar isso aqui. E cortaram. A indenização é prévia. Quando fala indenização é prévia, gente, tem um procedimento judicial. Então só vai, depois que for determinado pela justiça, que pode ser desapropriado, aí sim é feito o pagamento. Tá? Só que até hoje não receberam, né? Essa é a questão. Por isso que precisa do advogado. Ok? Tiveram que entrar com ação quanto a isso. Aliás, receberam a menor do que realmente foi estabelecido e foi avaliado. Bom, vamos continuar aqui. Os bens do domínio dos estados, municípios, DF, poderão ser desapropriados pela União? Sim. Mas o ato deverá preceder de autorização legislativa. Mas o contrário não, ou seja, os estados, municípios e o Distrito Federal não poderão desapropriar a União. Os bens do domínio do município poderão ser desapropriados pelo Estado? Sim, mas deverá ter prévia autorização legislativa. Então, o Estado pode desapropriar um bem do município? Pode, e do contrário, não. Ok? O Estado beta pretende estabelecer uma ligação viária entre dois municípios contíguos em seu território. Para tanto, mostra-se necessária a desapropriação por utilidade pública de bem de propriedade de um dos municípios beneficiários da obra. Quanto à competência do Estado beta para desapropriar bem público, assinale a alternativa correta. O Estado beta não tem competência. O Estado beta não tem competência. O Estado beta poderá desapropriar sem qualquer providência. O Estado beta poderá desapropriar mediante a respectiva autorização legislativa. Bateu, letra D. Beleza? Vamos descer. As entidades da administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas. Pode anotando aí que não sei o que eu vou anotando aqui. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Podem declarar desapropriação por utilidade? A resposta é não. Professor, me dá exemplo de autarquia. INSS, autarquia federal. Professor, me dá exemplo de fundações. Todas as universidades públicas, todas as universidades federais, estaduais são fundações. Empresa pública, vou te dar uma federal. Caixa Econômica Federal. E Sociedade Economista, vou te dar uma federal. Banco do Brasil, ok? Eles podem desapropriar? Não. Veja essa questão aqui e responda agora. Qual o papel das concessionárias de serviços públicos no processo de desapropriação? Opa, concessionária eu já manjo, professor. Concessionária nós damos serviços públicos. Manda para mim no peito que eu bato de primeira. Isso mesmo, assim gostei desse jeito, gostei da atitude. Vamos lá. O artigo 3º do decreto fala assim.
E já vou adiantar para você. A concessionária, ela pode desapropriar? Pode. Ela tem o poder de tocar o barco desapropriado. Ela ganhou a licitação, ela pode ir lá desapropriar o bem. Vamos entender. Os concessionários de serviços públicos e o estabelecimento de caráter público ou que exerçam funções delegadas do poder público poderão promover a desapropriações mediante autorização expressa constante na lei ou no contrato, ok? Então a lei pode estabelecer que ele pode fazer desapropriação. É como se ele fosse o Estado. É como se ele fosse o município de Cuiabá. As concessionárias de serviços públicos possuem competência declaratória, podendo declarar, por exemplo, a utilidade pública. Não. Declaratória ela não tem, tá? Conforme o artigo 3º, não é atribuída à concessionária o serviço de atribuir, ok? O que é e o que não é que deve ser declarado desapropriado. Mas ela vai fazer o que está, olha lá, autorizada expressamente na lei ou no contrato. Ou seja, ela não declara qual bem a ser desapropriado. Esse bem já consta na lei ou já consta no contrato. Então ela não declara, ela o quê? Executa, ok? A competência da, digamos, imaginamos uma empresa de pedágio, uma empresa que está concessionária de uma rodovia. Existe a fazendinha do tio Zé. Quando ela fez o contrato, já falou, ó, a senhora pode desapropriar as fazendas tais, tais e tais. Ela vai e falou, ó, parceiro, me desculpa, você vai ter que sair daí, eu vou te indenizar, tá aqui, mas vaza. Ah, mas você que declarou que meu bem... Não, não fui eu, a lei. Ou o contrato já dizia isso. Beleza? Isto é, vamos fundamentar, promover os atos materiais necessários à efetiva desapropriação. Assim, o ônus de promover a desapropriação recai sobre a concessionária de serviço público que deve dimensionar esse encargo. Inclusive, isso está escrito lá na 8987, a Lei de Concessão, inciso 6 do artigo 31, que trata das obrigações, né? Obrigações contratuais das concessionárias, está no artigo 31, inciso 6. Promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente. Ok? Pode ler essa questão aqui, que está aqui, ela está auto. Acabei de explicar, né? Está aqui em cima. Resolve essas duas aqui e vamos descer. Desapropriação de área contígua. Imagine a seguinte situação. O município de Cuiabá, durante a construção de avenida importante, ligando a região residencial ao centro comercial de Cuiabá. Ok? Vamos lá, botar aí, coloque aí. Bairro do Anquino e centro de Cuiabá. Verifica a necessidade de ampliação da área a ser construída mediante incorporação de terrenos contíguos. A área já desapropriada. O município olha, puta, nós desapropriamos essa área aqui, mas a gente precisa de mais esse trecho aqui. Mais esse espaço para construir mais uma rodovia. E agora? A fim de permitir o prosseguimento das obras. Assim, ele expede um novo decreto de desapropriação, declarando a utilidade dos imóveis indicados adjacentes ao plano original da pista. É possível isso, Arnaldo? Sim, é possível, tá? O artigo 4º permite isso do decreto. A desapropriação poderá abranger área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina as zonas que se valorizem extraordinariamente em consequência da realização do serviço. Beleza? Tem uma questãozinha para você fazer. Verifica. Ok? Resolva aí. Permissão de penetrar nos prédios e uso de força policial. Vamos lá. Então, o artigo 7 fala assim, declarada a utilidade pública, fica a autoridade administrativa autorizada a penetrar nos prédios. Declarar a utilidade pública quer dizer depois do devido processo, né? Compreendido na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial para entrar no prédio. Aquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos sem prejuízo da ação penal. Beleza. O que está falando? Depois do devido processo, declarou, eu posso entrar no prédio. Ok? Está autorizado, posso entrar no prédio. E eu posso utilizar até de força policial. Bacana? Bacana. Então o município pode se armar disso. Mas essa questão aqui é interessante. O ingresso da autoridade administrativa nos bens desapropriados. Declarada a utilidade somente será lícito após a obtenção da autorização judicial? Não, tá? Eu posso entrar, digamos assim, liminarmente, tá? Eu posso entrar antes, aqui, ó, na emissão da posse. Caso, como o expropriante pode conseguir ser emitido na posse
provisoriamente dos bens a serem expropriados, tá? Então ele pode alegar urgência e ainda depositar a quantia arbitrada, daí o juiz ordenará a emissão na posse de forma provisória, beleza? Então essa primeira questão aqui está perguntando o quê? Só é lícito entrar depois do trânsito julgado? Não, eu posso entrar antes, tá? Então essa questão inclusive está até perdida, não era para estar aqui, ok? Mas a gente já conseguiu matar ela, vou até puxar aqui ela daqui. Aí eu tenho de baixo a questão de baixo. A desapropriação é um procedimento administrativo que possui duas fases. A primeira é denominada declaratória e a segunda é denominada executória. Bacana. Quanto à fase declaratória, importa o início do prazo para a ocorrência da caducidade do ato declaratório e gera para a administração o direito de penetrar no bem objeto da desapropriação. Perfeito. Qual que é o prazo de caducal, professor? Aqui é 5 anos, tá? Agora eu vou falar sobre isso lá embaixo. Tá? Deixa eu botar essa questão aqui. Ok? Quer que eu tirei de lá e botei ela aqui. Bacana. Vamos subir aqui. Vamos lá. Vamos aqui em cima agora. Entendemos isso? Bacana? Então, declarou, ou seja, terminou a fase executória. Começa o prazo de 5 anos para poder o órgão estatal entrar na propriedade privada. E aí já nasce o direito, inclusive, de penetrar no bem do objeto. Já nasce o direito. Eu posso entrar provisoriamente, mas com a declaração eu posso entrar e pedir, inclusive, força policial. Emissão na posse, como eu falei, é a forma liminar, eu entrar antes, né? Aí eu tenho que provar urgência, depositar a quantia arbitrada, ok? A emissão provisória pode ser independente da citação do réu? Sim, tá? Mediante depósito eu posso, antes de citar o réu, eu posso entrar. Aí tem essa questão aqui para vocês darem uma olhada. Deve emitir na posse, provavelmente é legal ler para mim essa questão. Resolva para mim essas 3 questões e vamos descer. Qual que é o prazo de desapropriação? Como eu falei para vocês, 5 anos, tá? Então, seguinte, a partir da expedição do respectivo decreto de utilidade pública, 2 efeitos. Primeiro, começa o prazo de 5 anos para a efetiva desapropriação, ok? E a administração pode penetrar no objeto utilizando da força policial. Lembrando que eu posso entrar de forma provisória através da emissão na posse. Só que eu tenho que alegar urgência e depositar a quantia arbitrada. Beleza? Tranquilo? Prazo para depois, já falei, resolva essas 3 questões. O que é predestinação lícita? Predestinação lícita. Imagina a seguinte situação. O município de Cuiabá fez publicar decreto de desapropriação por utilidade pública determinada área com o objetivo de construir um hospital de tratamento de câncer, o que inclui um imóvel de Malvineide. Malvineide é a dona, fazendeira rica. A proprietária, Malvineide, aceitou o valor oferecido pelo município de Cuiabá no valor de R$100 mil, de modo que a desapropriação se consumou na via administrativa. Após o início das obras, foi constatada a necessidade de maior urgência da instalação de um museu na mesma localidade, de modo que o município alterou a destinação a ser conferida à edificação que estava sendo construída. Ok? Então ele fez negócio com a Malvineide, vou fazer um hospital do câncer. Malvineide, beleza, te vendo por 100 mil. Aliás, pode desapropriar e me indeniza por 100 mil. Fechou. Só que a Malvineide descobre que vai fazer um museu e lá no museu vai ter lá a família do Emanuel Pinheiro. Toda a família dele lá vai estar lá. Aí, não, peraí, pô. Aí a pergunta é, a Malvineide pode impugnar a desapropriação pela mudança de destinação? A resposta é não, tá, gente? O ordenamento jurídico não autoriza, por quê? Por que não autoriza? Porque a nova destinação conferida ao imóvel atende interesse público. E a caracterizar a chamada predestinação ilícita, não podendo pleitear qualquer indenização. É claro, se ele fosse fazer aqui, a destinação ele fizesse uma fazenda dele particular, ou então na fazenda, ou então uma chácara dele, aí é outra coisa. Mas esse aqui foi lícita, houve uma destinação. Esse direito de Malvineide pretenderá, esse direito de Malvineide pretenderia é o chamado a retrocessão, tá? Então, essa ideia, o que Malvineide queria era a retrocessão, é você devolver para você aquele bem que foi desapropriado, mas nesse caso não seria possível. E quando seria possível a retrocessão de bem desapropriado por utilidade pública ou interesse público? O artigo 519 do Código Civil admite a retrocessão. Se o bem desapropriado não tiver o destino para que se desapropriou ou não for utilizado em obras ou serviços públicos. Ou seja, a retrocessão será permitida se o fato ou bem for revertido para uma finalidade que não atenda ao interesse público. Ok? Que eu falei para vocês lá atrás. Vou fazer uma fazenda lá do Emanuel Pinheiro. Aí não pode. Aí o 519 trata disso.
se a coisa expropriada para fins de necessidade de utilidade pública ou por interesse social não tiver o destino para que se desapropriou, ok? Ou não for utilizada em obra, professor, mas ela é um museu, mas assim, é público ainda, o interesse ainda é público, mesmo sendo por objetivo que não desapropriou. Ou não for utilizada em obra ou serviço público, caberá ao expropriado direito de preferência pelo preço atual da coisa. De preferência quer dizer que tem que ser vendido, se for vendido, tem que ser vendido primeiro para ele, ou retomar. Beleza, entendemos desapropriação, bacana? Confisco, tá? Como falei, o confisco é a supressão punitiva. O que aconteceu? Pode cair na prova isso. Se o cara tiver uma plantação, como eu falei lá atrás. O artigo 253 é claro. As propriedades rurais e urbanas, cuidado, não é só rural, de qualquer região do país onde for localizada culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária, olha a destinação, reforma agrária, e programas de habitação popular, beleza? Bacana? Sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo a outras sanções previstas em lei. Observado o que couber o artigo 5º. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico, não estou falando da fazenda, mas estou falando do carro comprado com o bem utilizado com a droga, com a caminhonete comprada com a maconha vendida, tá? Decorrente de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, exploração, trabalho escravo, será confiscado e reverterá a um fundo especial. Então, bem móvel, preso, detido, confiscado é revertido por fundo especial. Bem imóvel, preso, confiscado por droga ou trabalho escravo, aqui também é por droga, trabalho escravo, reforma agrária e habitação popular. Beleza? Tranquilo? Tá aqui, esse aqui é o que eu acabei de falar. Os bens imóveis com são destinados, mesma coisa que eu acabei de falar, já expliquei para você. Vamos lá, perdimento de bens. Perdimento de bens é uma condenação, é uma pena, tá? É uma espécie de pena que é estabelecida pela nossa Constituição. É a modalidade devidida que implica a supressão compulsória de propriedade privada pelo Estado como consequência pela prática de crime. Porque a nossa Constituição determina, né? Lá no 65, salvo engano, isso, 55, 56. A lei regulará a indenização da pena e adotará, entre outras, privação de liberdade, pena de perda de bens. Então eu posso perder meus bens através de uma sentença condenatória. Na situação de improbidade administrativa, por exemplo. É perda de bem. É uma forma também de intervenção do Estado na propriedade privada. Poder de polícia ou limitação administrativa. Se você viu na prova limitação administrativa, está falando de poder de polícia, tá? Poder de polícia é outra matéria que vamos estudar, provavelmente na próxima aula. Poder de polícia está no 78. Vamos entender o 78. Fala assim, ó. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando um direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público, concernentes à segurança, a higiene, a ordem, os costumes, a disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade, aos direitos individuais ou coletivos. É a definição mais completa de poder de polícia. Isso está no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Meus amigos, agora nós estamos passando um período de pandemia, onde nós temos um toque de recolher, onde tem uma exigência sanitária determinada para determinada empresa. Hoje a empresa, uma academia, precisa ter, dentro do seu plantel de funcionários, uma pessoa que vai trabalhar somente com a limpeza das maquinários. Por quê? Se não cumprir isso, toma multa. Se for reincidente, pode ter a sua propriedade fechada. É suprimido a sua oportunidade, a sua propriedade é restringida. O Estado intervém no seu patrimônio, falando, ó, essa sua empresa está fechada. Por quê? Você não cumpriu as regras sanitárias. Eu vou embargar. Pode fazer isso? Pode. Isso é poder de polícia. Poder de polícia é isso. Lembra a diferença de serviços públicos e poder de polícia? Serviço público, lembra lá, é sempre positivo. É sempre uma coisa boa para o usuário. É um produto, um mais para o cidadão. O poder de polícia é o contrário, é repressão.
Não é poder de polícia, não é polícia militar, não. É poder de polícia, esse poder dado ao município de determinar lockdown. O lockdown é esterilização do poder de polícia. Ok? Tranquilo? Então, a forma quando eles suprimem, eles intervêm no meu mercadinho, na minha propriedade, falam, ó, você não pode mais abrir. Ah, mas é intervenção. Ele está intervindo na minha funcionamento, intervém no meu. Eu posso até, digamos assim, ser embargado e não poder nem utilizar por nada. Então, isso é uma forma também de intervenção do Estado na propriedade privada, que é o poder de polícia. Veja, ele não passa o bem para o município de Cuiabá. Okay? Não há transferência do bem. Fica comigo, só que existe aqui essa supressão do exercício do meu direito. Servidão administrativa. Servidão é um direito real público sobre propriedade alheia, restringindo o seu uso em favor do interesse público, beneficiando a entidade pública ou delegada. Diferente da desapropriação, a servidão não altera a propriedade do bem, mas somente cria restrições na sua utilização, transferindo a outra em faculdade de uso e gozo. Professor, essa servidão não entendi. Os exemplos mais comuns, por exemplo, placa com o nome de rua na fachada do imóvel, passagem de fios e cabos por dentro do seu imóvel, instalação de torres de transmissão de energia na sua fazenda. Então, a partir desse momento, é uma servidão administrativa. A União fala, olha, eu preciso passar um gasoduto. E esse gasoduto vai ter que passar dentro da sua propriedade privada. Ah, não quero, não vou deixar. Eu já estou fazendo. Servidão administrativa, ok? Ele vai utilizar. Bacana? Qual a base dos institutos de servidão administrativa? Está lá no artigo 1378 e o 1389 do Código Civil. Só que nós temos algumas aplicações de algumas regras de direito administrativo aqui, que são os princípios administrativos. Professor, mas isso está parecendo muito com o poder de polícia. O poder de polícia também ele chega lá, vou fazer isso e faz e fecha. Qual a diferença dessa limitação administrativa, que é o poder de polícia, com a servidão administrativa? Eu fiz uma tabelinha para vocês aqui, na verdade, eu baixei aquela tabelinha do professor Alexandre de Maza e coloquei para vocês aqui. Tem que colocar de quem é a autoria, né? Se fosse minha, era minha, mas não é minha essa daqui. Vamos lá. Então vamos lá. Limitação administrativa. Valor atingido, liberdade e propriedade. Servidão administrativa, somente a propriedade, ok? Só a propriedade que é restringida. A liberdade de trabalhar, por exemplo, aqui no poder de polícia. Você não pode mais trabalhar, eu vou fechar a sua empresa. Aqui não. O cara pode continuar sendo fazendeiro, mas só que eu vou limitar o servidão administrativo, vou usar uma parte da sua fazenda para colocar fios elétricos aqui, rede elétrica. Natureza jurídica, direito pessoal, aqui é o direito real. Conteúdo, gera obrigações de não fazer, aqui produz dever de tolerar. Ó, você tem que tolerar, você tem que deixar eu passar aqui esse fio aqui. Tem que abrir a sua fazenda é passagem aqui para as pessoas irem para outra cidade. Você vai ter que deixar aqui ele passar aqui no meio. Servidão administrativa, ok? Indenização, nunca indeniza. Aqui pode até indenizar. Abrangência geral, vale para todos. Atinge bem determinado aqui. Conceito legislativo, está no 78. Aqui não tem um conceito legislativo a servidão. Delegabilidade, indelegável a particulares, também é indelegável a particulares, tá? O particular não pode fazer isso, só o Estado. Exemplos importantes, vigilância sanitária, polícia de trânsito, regras municipais sobre o direito de construir, fiscalizações, regras sanitárias é o que a gente está vendo hoje, né? De pandemia. E lá no servidão administrativa, exemplos, tombamento, placa com o nome da rua na fachada do imóvel, passagem de fios, sobre propriedade. Então, você viu essa sacada, você já sabe que você está falando de servidão administrativa. Aqui a natureza discricionária, excepcionalmente, pode vincular também o Estado. Se a restrição for muito excessiva, cabe a ação de desapropriação indireta. Se caso acontecer isso, né? Se a servidão for abusiva. Vamos fazer essa questão aqui. A fim de permitir o escoamento de produção até uma refinaria, uma empresa pública federal que explora a prospecção de petróleo em um campo terrestre inicia a construção de um oleoduto. O único caminho, olha lá, olha a sacada, possível para essa construção atravessa a propriedade rural de Josenildo, que, em razão do oleoduto, teve que diminuir o espaço de plantio de mamão e com isso viu sua renda mensal cair pela metade. Assinar a alternativa correta. Não há óbice à constituição de servidão administrativa, no caso, mas cabe indenização pelos danos decorrentes dessa forma de intervenção de propriedade. A servidão administrativa é ilegal. Josenildo pode constituí-la por instituto, o instituto só tem aplicação em relação aos bens públicos, não, particular. A servidão administrativa é ilegal, pois no nosso ordenamento houver intervenção, está errado,
que não existe essa vedação, não há impedimento à constituição da servidão administrativa e não há se falar em qualquer indenização. Gente, como eu falei para vocês, é possível a indenização, ok? Então é possível a servidão nesse caso e é possível a indenização. Beleza? Entendeu? Então toda vez que você viu na questão que não tem como, o Estado precisa daquele trecho aqui para poder fazer. Veja, aqui é uma empresa pública. Veja, gente, não estou falando de desapropriação. Desapropriação, empresa pública não pode. Estou falando de servidão. Servidão é outra coisa. Ok? Bacana? Tombamento. Tá? A servidão administrativa não precisa ser registrada em cartório de registro. Aqui, ó, essa última aqui, olha lá. Tá errado, tá? A servidão precisa estar registrada no cartório. Vamos descer aqui, ó. Tombamento. O que é o tombamento? Normalmente você já deve ter ouvido falar isso, patrimônio histórico, né? É um instrumento específico de intervenção em propriedade, instituído com finalidade de preservação histórica. Ok? Qual a forma de intervenção do Estado na propriedade, gerando uma restrição parcial, sem impedimento dos direitos do proprietário, dos próprios domínios, voltada à proteção do patrimônio, aí você já sabe que isso aí é o quê? Tombamento. Beleza? Proteção do histórico, tombamento. Qual a diferença do tombamento para as outras formas de intervenção? Enquanto os outros instrumentos visam a tutela de interesses públicos gerais, o tombamento volta-se à conservação e preservação da própria coisa, do próprio imóvel. Não pensa para fora, ele pensa para dentro. Ele pensa na proteção individual daquele imóvel, daquela casa antiga. Assim como a servidão é diferente dos demais instrumentos de intervenção na propriedade, o tombamento tem natureza de direito real, porque grava diretamente o bem em si, não a figura do proprietário. Então fica gravado aquele bem no registro de imóveis, né? Dos imóveis, do registro de imóvel como um bem tombado, ok? Lá fica na escritura marcado, ó, esse bem é tombado por patrimônio público. O tombamento só recai sobre bens móveis, Não, bens móveis ou imóveis, públicos ou privados, tá? Bens móveis ou imóveis, bens públicos ou privados, cuja conservação seja de interesse da coletividade, sendo obrigatório a efetivação no cartório de registro. Como eu disse, fica marcado lá no registro do imóvel que o bem é tombado. Outro momento recai sobre bens imóveis. Essa questão ficou complicada, né? Só pode recair sobre bens imóveis. Eu tenho a lei 2537 que trata sobre tombamento. Eu tenho o artigo 17 que falou assim: as coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem sem prévia autorização especial do patrimônio artístico nacional, sem reparadas, pintadas, restauradas, sob pena de multa, tal. Ok? Manutenção do tombamento. Bom, ele falou que não pode ser alterado, não podendo, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, sem prévia autorização especial. Ok? Então pode ser alterada, mas tem que ter autorização. Manutenção do bem tombado. O proprietário da coisa tombada que não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do serviço do patrimônio histórico a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro. Recebida a comunicação e consideradas necessárias as obras, o Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional mandará executá-las às expensas da União, ou seja, à custa da União. É a nossa questão de hoje, né? Nossa questão foi isso, né? Ele tinha um imóvel e aí estava tudo lascado e aí ele tinha a possibilidade... tá aqui embaixo, ela só que tem a forma trocada, tá? Uma forma diferenciada. Tenta fazer aqui para vocês essa questão aqui, ver se ele pode me derrubar. Agora nós entendemos que não, né? Se houve notificação e o governo, a União entendeu, ela vai ter que fazer a alteração. Requisição administrativa. Estamos acabando. O município de Balneário do Melgaço foi assolado por chuvas que provocaram o desabamento de várias encostas, que abalaram a estrutura de diversos imóveis na beira do rio Cuiabá, os quais ameaçaram ruir, especialmente se não houver imediata limpeza dos terrenos comprometidos. Diante do iminente perigo público, as residências e a vida das pessoas das pessoas, o poder público deve prontamente utilizar maquinário que não consta do seu patrimônio para realizar as medidas de contenção pertinentes. Marcinho da Peixaria, comerciante local, tem uma retroescavadeira que poderá ajudar no serviço das famílias, mas se nega a ajudar. Nesse caso, a adequada modalidade de intervenção da propriedade privada para a utilização do maquinário necessário será a requisição administrativa. Tá certo?
No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário, olha lá, indenização ulterior. Cuidado, viu? Ulterior não é hoje, ulterior é o quê? Depois. E se houver dano? Então não é qualquer uma. Se houver dano, ok? Bacana? Qual o conceito da requisição administrativa? Já falei lá atrás, né? Cite exemplos, já falei para vocês aqui. Barco, salvamento, terreno para socorrer vítimas de acidentes. Em casos especiais, deve ser considerado possível também a requisição da União de bens públicos estaduais ou municipais, assim como pelo Estado, de bens municipais, adotando analogicamente o que eu falei lá atrás do Decreto-Lei 3365, que fala de desapropriação. Tá? Então, por exemplo, a União, uma situação de estado de sítio, uma calamidade pública, ele pode ir lá e tomar um hospital do Mato Grosso, por exemplo. Chega aqui e tomar um hospital do Mato Grosso. Pode existir a requisição administrativa por conta da administração pública em bem particular ou bem público estadual. Ocupação temporária. Ocupação temporária é a modalidade de intervenção, que aí na propriedade de bens particulares em apoio à realização de obras públicas ou prestação de serviços públicos, mediante utilização discricionária e auto-executável, remunerada, gratuita e transitória. O que é isso? Eu estou fazendo uma obra, eu utilizo um pedaço da fazenda no campo de futebol do sujeito para guardar os carros, para guardar o caminhão. Okay? Esse é chamado ocupação temporária. Tá? O exemplo mais comum é a ocupação temporária de imóveis privados para obras para a realização de desapropriação. Ok? Beleza. Vamos fazer a questão da aula de hoje? Vamos lá? Proposta. Vamos lá. Tá aqui, né? Nesse caso, nós temos claro que Virgílio, né, que contava a história que ele tinha um bem tombado, teve a chuva, ele avisou o poder público que não tem grana para poder manter. O poder público está ciente disso. E aí ele te pergunta, como é que fica a minha situação, doutor? Edificação, como é que fica? Nesse caso, a autoridade competente deve mandar executar a recuperação da fachada tombada às despesas da União, como nós vimos na nossa matéria. Viu como é fácil? Não é difícil. Agora eu vou te dar 10 questões agora para você resolver. A nossa meta de hoje só acaba com as 10 questões. Eu tenho certeza que você vai acertar as 10. Se você mandar, professor, me manda um WhatsApp falando, professor, acertei as 10. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. E meus amores, Ele sempre quer. Tchau, tchau.